E aí, tudo certo? Retomando os vídeos, porque eu tive que dar uma pausa para dar as aulas nas escolas públicas. Era parte também do projeto como contraproposta, então eu tive que pausar, eu dei as aulas sobre tudo que eu aprendi em Vancouver, tudo que eu pude ensinar para eles, e agora eu vou falar um pouco da cidade de Vancouver, e depois desses vídeos eu vou falar e ensinar para vocês o que eu aprendi nas aulas de lá. Então a gente vai dividir por semanas, e para cada aula eu vou explicar o que foi ensinado, como é que foi ensinado, o porquê que algumas coisas foram ensinadas. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a cidade de Vancouver. A cidade de Vancouver em si é uma cidade relativamente pequena, 700 a 800 mil habitantes. Mas existe a grande Vancouver, que além de Vancouver tem Burnaby, Surrey, Westminster, vai ter Richmond, vai ter Coquitlam. Essas cidades, elas ficam perto, então assim, elas são acessíveis de metrô. Canadá, e lá em British Columbia, né, que é a Colômbia Britânica, que é a província onde fica Vancouver, eles têm o Skytrain, que é tipo um metrô. E esse metrô, ele não é Nova York, São Paulo, não. Mas ele é bom, ele funciona e ele leva para essas localidades. E essas localidades que são perto de Vancouver, elas tendem a ser um pouco mais baratas, porque você tem que às vezes pegar um trem de 40, 50 minutos, às vezes de 1h30, para chegar até Downtown, que é onde as coisas realmente funcionam. Então, explicando isso, eu vou explicar um pouco mais de Downtown, porque foi onde eu morei. Downtown é uma cidade, é uma área de Vancouver muito boa, é uma área muito limpa, mas tem áreas que existem pessoas que têm dependência química. O que isso significa? Vancouver, o Canadá como um todo, e Vancouver não é uma situação atípica, existem muitas pessoas em estado de saúde mental precária. Existem muitas pessoas que usam drogas de maneira assim exacerbadas e viram dependentes químicos. Isso é uma questão de saúde pública no Canadá. A droga lá ela é liberada e para isso o governo muitas vezes dá as drogas para as pessoas. As pessoas que estão em situação de ruas ou que estão em questão de saúde mesmo, mental, elas acabam usando mais do que um limite. Então, assim, é muitas pessoas se drogando na rua de Vancouver. Chega a ser uma imagem assim, um pouco triste mesmo de você ver. Mas eles não mexem com você, eles estão em um estado totalmente vulnerável, eles estão frágeis, então eles ficam na deles, eles usam a droga deles e ninguém mexe com você. Então Vancouver é uma cidade segura, não tem um crime violento assim, é muito difícil, existe, mas é muito atípico assim. Dos 4 meses que eu fui lá, tiveram 2 incidentes que foram pessoas que na verdade estavam tendo surtos mesmo, psicóticos relacionados a drogas. Isso é o que apareceu no noticiário. Então, assim, Vancouver é uma cidade muito tranquila. Downtown, então, é uma região muito segura. Você consegue andar, você consegue fazer suas coisas. As pessoas indicam que você tenha um pouco mais de cuidado e evite algumas áreas que as pessoas que estão com a fragilidade mental ou que estão em situação de rua, usando drogas com dependência química, elas mais ou menos se encontram. Porque é onde tem clínica, é onde tem centros comunitários que a comida é mais barata, então assim, abrigam essas pessoas. Que são 2 regiões. Uma fica na Granville Street, que é perto da ponte, é uma das ruas principais de Downtown, mas tem uma região ali que ela tem um pouco mais de concentração dessas pessoas. De novo, eles não mexem com você, é muito raro alguém falar alguma coisa com você, mas é bom sempre ter um cuidado maior. E a outra parte, ela é perto da escola, que fica na rua da escola, que é a Hastings, mas na parte east, né, que é a parte leste dessa avenida. É uma das avenidas principais também. Então essas 2 áreas, eles indicam que você tem um pouco mais de cuidado. Morar nessas 2 áreas tem que ter um pouco mais de atenção. O aluguel vai ser mais barato, os prédios assim não vão ser tão maravilhosos, mas assim, também não é uma coisa muito impossível de você morar. Existe uma questão mais de higiene, não é tão bonito, tem que ter um cuidado, caso barulho, as pessoas gritam, entre eles existem atritos, existem conflitos, mas eles não chegam a mexer com você. Tirando isso, Vancouver Downtown é muito bom, tem um parque, é o Stanley Park, que é bom para fazer atividade física, é uma cidade relativamente limpa, e tem tudo que você quiser, tem restaurantes brasileiros, tem cafeteria brasileira, mas é uma cidade também muito cara. É a cidade mais cara do Canadá. Toronto e Vancouver, eles ficam, entre aspas, competindo um com o outro. Então, aluguel é muito caro, comida é muito cara. E isso, assim, pode dificultar um pouco a moradia nessa região de Downtown. Se você for para as áreas da Grande Vancouver, que são as outras cidades que eu falei, Coquitlam, que é bem longe, 1h30, Surrey, Westminster, Richmond, Burnaby, você vai encontrar aluguéis mais baratos ou até o mesmo preço, só com a moradia melhor. Então nos próximos vídeos eu vou começar a falar da escola em si